Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. Continuar aqui a nossa jornada pelas funções orgânicas. Dessa vez, a continuidade se dá pelas funções orgânicas nitrogenadas. Não é? É tanta função aí que a gente tem que ter cuidado para não confundir as ideias. Mas hoje é continuidade das funções nitrogenadas. Aula anterior, nós falávamos sobre as nitrilas e sobre os nitrocompostos. Hoje nós iremos abordar as funções amina, né? E, a depender aí do ritmo do vídeo, podemos abordar também a questão das amidas. Bem, vamos lá. As aminas, ela surge como uma função derivada da amônia. Não é? Eu vou aproveitar aqui, olha, e vou compartilhar com vocês aqui o material, tá certo? Para agilizar, né? Porque o aluno também vai acompanhando no livro dele, aí vai vendo onde é que o professor focou mais, né? Onde é que o professor deu uma intensidade, deu um conteúdo com mais intensidade ali. Bem, então nas aminas, função nitrogenada, ela se destaca por estar presente em inúmeros contextos do nosso cotidiano. Inclusive, ela participa de moléculas, olha, as funções nitrogenadas, destaque aqui para a amina, ela participa de funções importantíssimas nos seres vivos. Ó, compondo aminoácidos, compondo proteínas, compondo não todas as vitaminas, mas algumas vitaminas. O nosso material genético, né? Vai ter lá também a questão vai ter o nitrogênio participando e constituindo o grupamento aminas também. Ou seja, é uma função que está intimamente relacionada ao nosso cotidiano, intimamente relacionada ao íntimo dos seres vivos, né? Aí, ó, não tem como negar, né? Então, aqui o livro, nesse papel belíssimo que ele faz, ele contextualiza muito bem os assuntos, e aqui você já vê a questão, ó, ele trazendo vitaminas, né, para mostrar que muitas vitaminas vão ter na sua estrutura o grupamento amina. Tá certo, pessoal? Esse link aqui é com a biologia, eu vou me ater mais à questão da química, tá certo? Bem, aí tem aqui essa tabela, mostrando lá a tiamina, a riboflavina, ácido fólico. É interessante mostrar que, olha aqui, ó, a estrutura deles. Tiamina, riboflavina, ácido fólico. Olha que você identifica funções mistas aqui, né? Você encontra mais de uma função. Mas nós estamos falando da amina. Tem amina aí? Tem. O que é que caracteriza uma amina? A amina é caracterizada, eu até fiz um rascunhozinho aqui no quadro, né? Amina, amônia, né? Aí eu tiro o hidrogênio da amônia e coloco radicais carbônicos, vou ter uma amina. É o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho nitrogênio ligado diretamente a um carbono. Não pode ser um carbono de uma carbonila, porque se for um carbono de uma carbonila, aí eu tenho uma outra função, que são as amidas. Dá até para ir compreendendo as duas aí, né? Amina, nitrogênio ligado a carbono, diretamente ligado a carbono. Agora, não pode ser carbono de uma carbonila. Se for carbono de carbonila, aí eu tenho uma amida, ok? Aí nós temos lá o seguinte, olha, tiamina, riboflavina, ácido fólico, e todas elas você consegue identificar esses grupamentos aí. Ok. Primária, secundária, terciária. O que é isso? É a classificaçãozinha. Só para dizer o seguinte, olha, da amônia. A amônia tem quantos hidrogênios? Tem 3, olha lá no quadro, ali atrás. Ó. Olha aqui também no livro de vocês. Ó. A amônia tem quantos hidrogênios? 3. Pois bem, se eu substituir um hidrogênio desse por uma cadeia carbônica, que não seja carbono de carbonila, né? Cuidado. Substituir por um carbono ou uma cadeia carbônica, aí eu tenho uma amina primária. Quer dizer, substituir um hidrogênio por um radical carbônico. Se eu substituir 2 hidrogênios, aí eu terei uma amina secundária. Substituir 2 hidrogênios por 2 cadeias carbônicas. Não importa se são cadeias carbônicas iguais ou diferentes.
sendo cadeias carbônicas. Está valendo. E a amina terciária? Aí você já entendeu a lógica. Os 3 hidrogênios são substituídos, né, por cadeias carbônicas. Então, eu vou ter aí essas situações. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma amina primária, porque um hidrogênio foi substituído, ó, por essa estrutura toda, tá vendo? Ó? Já nesse caso aqui, os 3, ó, cadê os hidrogênios ligados ao nitrogênio? Não tem, não é? Ou seja, terciária. E aqui, dos 3 hidrogênios, ó, ficou 1, quer dizer que 2 foram substituídos. No ácido fólico, eu tenho uma amina secundária. Aproveitar para relembrar aqui, né? Olha, eu posso ter funções mistas, ou seja, em uma molécula orgânica complexa, eu posso, de repente, me deparar com mais de uma função orgânica. Mais de uma função orgânica. Não é? Como, por exemplo, aqui, ó, eu encontro aqui, ó, uma carboxila, dos ácidos carboxílicos, não é? Eu encontro aqui outra carboxila, aqui tem amina, aqui no caso é uma amina primária, aqui é uma amina secundária. Essa ligaçãozinha aqui, eu acho que, né, houve uma distorçãozinha na hora de colocar a molécula, né? Aqui a ligação é com o nitrogênio. Aí o nitrogênio está ligado ao carbono de uma carbonila, amida, né? Tem que ter cuidado que os nomes se parecem, ficam muito parecidos. Bem, aí vem para as propriedades físico-químicas. Nas propriedades físico-químicas, ó, já aparece a palavrazinha que define tudo. Eles são o quê? São polares. Vão ter uma polaridade tão intensa feito o ácido carboxílico? Não, mas são polares. E o fato deles terem uma certa polaridade, ó, vai permitir isso aqui, ó, ligações de hidrogênio. Ou seja, as amarrações intensas entre uma molécula e outra, né? Quando eu tenho um átomo fortemente eletronegativo que está atraindo o quê? Está atraindo um hidrogênio. Né? Então, isso vai acontecer aqui, ó. Uma amina aqui, ó, uma amina primária, secundária, aqui outra amina secundária, e aí está ocorrendo o quê? Uma atração entre elas. Não é? Olha a atração, ó. Um ponto positivo de um com um ponto negativo da outra estão se atraindo. Ponte de hidrogênio, a participação do hidrogênio ali como sendo o positivo. Ponte de hidrogênio. Professor, e isso vai trazer que consequência? Vocês já sabem. Né? Foi dito em aulas anteriores que a presença das ligações de hidrogênio faz com que as moléculas, olha, elas fiquem bem amarradas umas às outras. E isso dificulta a fusão, dificulta a ebulição, vai precisar de temperaturas o quê? Mais elevadas, né? Porque as moléculas estão bem amarradas entre si. Ligações de hidrogênio são pontos fortes de amarração entre as moléculas. E existe também aqui, olha o esqueminha, ó. Existe também a possibilidade de fazer pontos de hidrogênio com quem? Com a molécula de água. Isso vai garantir o quê? Solubilidade. Ela vai ter uma boa solubilidade. Então, eu posso vir a ter as aminas como sendo solventes de substâncias polares, né, de substâncias apolares também, a depender do jogo entre a cadeia carbônica. Porque a gente sabe que quanto maior a cadeia carbônica, quanto mais cadeia carbônica eu tiver por ali, menos polar será a minha estrutura. Né? Vamos para uma tabelazinha aqui. Ó. Tem uma tabelazinha que mostra essa relação do ponto de fusão, ponto de ebulição. Ó. Aí você vê 3 aminas. Uma primária, uma secundária e uma terciária. Aí observe que a amina terciária, ela já quebrou lá a possibilidade de fazer pontos de hidrogênio. Se quebrou essa possibilidade, o que é que eu tenho? O que é que predomina agora? Predomina o caráter apolar. Apolar. Sendo apolar, não vai fazer ponto de hidrogênio. Sem ponto de hidrogênio, as moléculas estão mais soltas entre si. Né? Aí, por isso, olha, que na amina terciária, olha o ponto de fusão, olha o ponto de ebulição. É os mais baixos na comparação aí com a amina primária e secundária. Aí, na estrutura da primária, aí eu tenho uma possibilidade mais forte na amina primária. É mais forte ainda a possibilidade de fazer pontos de hidrogênio,
Consequentemente, pontos de fusão e pontos de ebulição são os mais elevados. Já no caso da amina secundária, aí já diminui um pouco essa polaridade. Ainda faz, mas já não é tão intensa. Aí o que é que ocorre? Ó, ponto de fusão e o ponto de ebulição já são um pouco mais baixos. Agora, quando não há possibilidade de fazer, né, é zero a possibilidade, não tem como fazer, na prática praticamente não tem como fazer, aí olha como despencou, ó. Olha, caiu de 37 para 3 graus Celsius. Não é? Isso no ponto de ebulição. Pessoal, um critério importantíssimo aqui, ó, é falar de basicidade. O que é que os alunos mandaram alguns comentários para mim, né? Então, professor, essa questão das propriedades ácidas básicas dos compostos é complicado de entender. Olha, então faz o seguinte, vai entendendo por partes. Entende primeiro o que é mais importante, não é? Como nós temos uma limitação aqui dos vídeos, né? Que eu não tenho vocês para trocar ideia aqui de imediato, certo? Mas aí entende o mais importante? O que é o mais importante aqui? As aminas apresentam um caráter básico. E vai ser base como assim, professor? Vai ser a base de arrênios? Não. Vai ser base, ó, segundo o conceito de Lewis, ó. Lewis, ó lá. E o que é que o conceito de Lewis diz de ácido e de base? Para Lewis, ácido é aquele capaz, olha, de pegar ali para compartilhar, de se aproveitar, né? Vou lá e vou compartilhar um par de elétrons. Esse é o ácido. Por exemplo, o íon H+. O íon H+ está de bobeira ali pelo meio, aí de repente ele vê um par de elétrons em alguém. Aí ele, opa, hidrogênio fica estável com quantos mesmo? Hidrogênio fica estável com 2 elétrons, não é assim que é a exceção à regra do octeto? Aí ele viu, opa, aquele átomo ali, olha, ele está estável já, e mesmo assim ele está com um par disponível. Opa, vou chegar junto, vou compartilhar ali. Então, ele é o ácido, porque ele está indo buscar esse par de elétrons, tá certo? Já a base, como é o caso das aminas, né, é aquele capaz de, estando já estável, regra do octeto respeitada, ele ainda apresenta um par disponível para compartilhamento. Aí, quem é que faz isso aí nas aminas? O nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele é da família 15 da tabela periódica, não é? Família 15, segundo período, está lá o nitrogênio. 5 elétrons na camada de valência. Para respeitar a regra do octeto, se ele tem 5, ele vai fazer 3 compartilhamentos, né? Vai fazer 3 compartilhamentos. Se ele tem 5 com mais 3, 8. Ficou estável. Mas, mesmo após esses 3 compartilhamentos, sobrou 2 elétrons, um par de elétrons disponível, que compartilhando com alguém poderá estabilizá-lo. O nitrogênio já está estável, mas esse outro, que vai vir como o hidrogênio, que eu falei agora há pouco, ele vai se beneficiar desse par de elétrons aqui disponível. Então, em Lewis, aquele que tem o par, que disponibiliza o par, ele é a base. Ele é a base de Lewis. É isso que o esqueminha está mostrando aqui, tá vendo? Olha o nitrogênio aqui em destaque, aqui, que eu estou destacando. Esse nitrogênio ele tem um par de elétrons disponível, né? E aí ele vai atrair esse hidrogênio aqui, O hidrogênio vai em busca desse par. O H+, o hidrogênio mais o cátion, o hidrogênio aqui, ele vai em busca do par. Logo, ele é o ácido. O nitrogênio que vai disponibilizar para ele é a base, né? E quem é que está com esse nitrogênio? Justamente a amina. Né? A mesma coisa você observa aqui, simplesmente colocou em água, colocou em água. Mas a molécula de água pode quebrar. E quando a molécula de água quebra, o que é que ela entrega? O que é que sai dali da quebra de uma molécula de água? Sai o hidrogênio
e sai a hidroxila. Sai a hidroxila, o OH negativo, o íon hidróxido também chamado, e sai o hidrogênio H+, o cátion H+. E esse cátion H+, que saiu da quebra da molécula de água, ele vai sair, ó, de olho naquele par de elétrons ali do nitrogênio. Então, ele vai se comportar como sendo o quê? O ácido de Lewis. E o nitrogênio que vai disponibilizar esse par de elétrons vai se comportar como sendo a base de Lewis. Só isso. Tá, pessoal? Então, aqui existe, né, o caráter básico da amina pode ser explicado por dois fatores. Sim, por dois fatores. Esses dois fatores estão relacionados aí com a ideia, justamente. O primeiro, a questão do par de elétrons, a disponibilidade do par de elétrons, o que a faz ser uma base de Lewis. E o segundo critério aqui, a estabilidade do ácido conjugado. Vamos explicar rapidinho. Ele não botou o esquema aqui, ó, mas vamos explicar. Aqui está indo mais para a questão do aspecto de Bronsted-Lowry. O que é uma base lá no Bronsted-Lowry? No conceito de Bronsted-Lowry, base é aquele que recebe o H+, o próton, né? Porque o H+ é um próton. O hidrogênio era um próton e um elétron. Perdeu o elétron, ficou o mais. Só tem o próton agora. Pois bem, o nitrogênio, como ele tem o par de elétrons disponíveis, esse par de elétrons disponíveis ele pode atrair o próton do H+, pode atrair. E ao estar recebendo esse próton, ele está se comportando como uma base, né? A base de Bronsted-Lowry. Tá certo? Já a substância que doou o próton está se comportando como sendo um ácido. Pessoal, dê uma olhada aí, mas não se estresse, não. Entendeu que a amina é uma base, porque ela tem um par de elétrons disponível, está valendo. E essa questão de par de elétrons é o conceito de Lewis, ó. Aquele que doa o par de elétrons, né, que doa para o compartilhamento, não está doando para ir embora com ele, né? Está disponibilizando ali para compartilhar. Ele vai ser a base de Lewis. Já quem está se beneficiando do par será o ácido de Lewis. Ok, pessoal? Fica aí com essa ideia, né? A obtenção das aminas. Olha, pessoal, como existe aquela obtenção, existe como ela é de ampla, né? De ampla, ela é observada amplamente em diversos campos da natureza, nos seres vivos, na indústria. Existem N formas de obtê-la, desde aquela lá de substituição de hidrogênios por cadeias carbônicas, né? Até outras formas mais elaboradas. Tá certo? Vai existir N maneiras de se obter. O livro de vocês, ó, diz o seguinte: as aminas são incorporadas ao organismo pela alimentação. A gente, quando nós estamos nos alimentando, né, aí nós vamos obter esses grupamentos amina. E com esses grupamentos amina, nós iremos construir, né, proteínas, bases nitrogenadas que irão compor o nosso DNA, aquela coisa toda. E exerce função importante para o metabolismo, claro, compõe aminoácidos, proteínas, vitaminas, o próprio DNA, né? Vai ter bases nitrogenadas ali com participação do nitrogênio compondo aminas. Além da ocorrência natural, são amplamente utilizadas na indústria, como eu falei, né? Existem N ações, né? E também como intermediário em diversas sínteses orgânicas. Aí aqui ele vai citar alguns casos, né, chamados alcaloides. É bem interessante, isso entra mais como uma leitura, né? Esse grupo lá, ó, de alcaloides, onde você vai ter cafeína, vai ter morfina, vai ter várias substâncias aí, ó, e na estrutura de todas elas você vai encontrar, além de outras funções, você vai encontrar a amina. Olha aqui, ó, uma amina terciária. Olha aqui, ó, amina terciária também. Né? Aqui, né, uma amina terciária que de repente recebeu ali participou ali recebendo um H+, né? Ou seja, você vai ter N possibilidades aí, né, de ter grupamentos aminas em meio às nossas substâncias. Aqui, ó, aminas na decomposição. Aí eu tenho lá na decomposição de compostos que possuam aminas, eu vou ter justamente, olha, a cadaverina,
vou ter lá a pustrescina, que são compostos que caracterizam aquele odor, né, de cadáver em decomposição. Vem da onde isso? Vem de aminoácidos, vem da nossa estrutura proteica. Olha lá, tá certo? A lisina, por exemplo, tá vendo? Ó? Então, os mais diferentes compostos orgânicos, né, nitrogenados, eles vão ser decompostos. E, por fim, esses compostos podem ser decompostos também, originando outros, né, outros componentes intermediários aí, com função contendo o nitrogênio, tá certo? Então, eu tenho lá na questão da obtenção industrial, né, podem ser obtidos por reações de haletos orgânicos com a amônia, ou seja, haleto orgânico com a amônia. Isso num aspecto industrial. O que é o haleto? O haleto é aquele composto orgânico na qual eu tenho um halogênio ligado diretamente a ele. Não é? Ou seja, eu tenho, pensa no hidrocarboneto. Pega um hidrogênio do hidrocarboneto e troca por um halogênio, por exemplo, um cloro, um bromo, um iodo, passo a ter o quê? Um haleto, tá certo? A reação de haletos com amônia poderá originar as aminas. Aí, claro, né? Tudo aqui vai de acordo com a engenharia química ali que foi estabelecida para uma determinada reação química de interesse industrial, ok? Aí nós temos lá nomenclatura. Na questão da nomenclatura, vamos ver como é que fica. Não muda muito, não, né? Olha lá, prefixo, infixo e amina. A terminação qual é? É amina. Aí não dá para você esquecer, né? Olha lá. Aí eu tenho no caso aqui, olha, eu tenho lá, vamos analisar o nome desses compostos aqui. Vê lá. Cuidado, não vai se preocupar com nomes usuais. Você deve se preocupar com os nomes mesmo, os oficiais, né? Os que estão lá associados com as regras da IUPAC, ok? Não vai estar se preocupando com nomes usuais. Os nomes usuais, eles podem cair em avaliações, podem cair num contexto, podem cair lá numa alternativa, mas muito dificilmente, olha, extremamente difícil, principalmente nesses vestibulares mais recentes, você não tem a pergunta sendo resolvida pelo conhecimento do nome usual, não é? Ele apareceu num contexto, mas não necessariamente é aquilo ali que ele está te avaliando, ok? Então, ó, N-N-dimetil metilamina. Qual é a ideia aqui, ó? A ideia, ele considerou aqui, ó, a metilamina, que é o componente aqui, ó, né, do metil ligado com o nitrogênio, e aí o que ficou de fora ele considerou como sendo radical. Aí, qual é o nome desse radical? Metil. Aí botou, ó, metil e outro metil, dimetil. E onde é que esses dimetis estão? Estão ligados ao nitrogênio. Qual é o endereço deles? Qual é o endereço? Estão ligados ao nitrogênio. Por isso que botou aqui, ó, N,N dimetilamina. Certo, pessoal? Então, essa ideia, né, ela está valendo aqui para uma amina, ó, terciária, né? Aqui, ó, essa amina aqui vai ser uma amina também terciária. Olha o nome dele, ó, N-etil. Por que N-etil? Porque aqui eu tenho, olha, ligado com esse nitrogênio aqui, eu tenho, ó, um radical de 2 carbonos, ó, N-etil. Ok. Aí vem, ó, N-metil, cadê o N-metil? Tá aqui. 2-metil-propan-1-amina. Você vai analisar tudinho aqui, ó. Veja, você tem o nome amina como sendo a terminação. Isso é para uma amina terciária, né, pessoal? Quando é uma amina primária, aí a regrinha é mais básica. A regrinha é só você colocar o prefixo da quantidade de carbono, tipo da ligação entre eles e a terminação amina. Quando é uma amina secundária ou terciária, aí é que fica uma coisa maior. Por quê? Porque você tem que mencionar todos os radicais que se encontram ligados ali no nitrogênio, não é? Olha, então eu tenho lá, ó, eu tenho, qual vai ser a cadeia principal aqui? A cadeia principal vai ser a cadeia maior, né, que contém lá o nitrogênio. Então, por isso que ele pegou aqui, ó, prop 3. Então, eu tenho aqui uma cadeia de 3, ó, 1, 2, 3. Aqui uma cadeia com 2 e aqui uma cadeia com 1. Qual é a cadeia maior? A de 3. Acontece que a cadeia de 3, ó,
ela tem um radical metil. E esse radical metil encontra-se ligado aonde? No carbono 2, ó, que é o carbono do meio. Então, é 1, 2, tá vendo? Ó? Carbono 2. Por isso que botou aqui, ó, 2-metilpropan, 1-amina. Então, aqui eu tenho a cadeia principal, aqui eu tenho um radical da cadeia principal, e esses outros N aqui, ó, são outros radicais que se encontram ligados diretamente ao nitrogênio. Certo, pessoal? Agora, isso é para a amina terciária, né? Que eu posso fazer essa menção aí. Tranquilo? Joia. Pessoal, o vídeo já está aí com uns 20 minutos. Eu queria apenas citar aí o que nós vamos utilizar na próxima aula, que nós vamos falar na próxima aula sobre a questão justamente das amidas, né? Então, não vai dar para esclarecer totalmente as amidas, mas eu gostaria de iniciá-la. E nesse início das amidas, nós vamos olhar aqui, ó, o que vai caracterizar as amidas, certo? Então, nas amidas também, né, aqui com as grandes contextualizações, diversas substâncias, no caso aqui, a penicilina vai ter grupamento amina na sua estrutura, ó, a fórmula da penicilina. O que é o grupamento amida? Falamos um pouquinho lá, quando estávamos abordando as aminas, nós falamos que as amidas, elas estão ligadas a... Eu tenho um nitrogênio diretamente ligado ao carbono de uma carbonila, carbono que faz uma ligação com o duplo oxigênio, né? Como é esse caso aqui, ó, nitrogênio ligado a esse carbono, ó, e esse carbono é o carbono de uma carbonila, certo? Olha a mesma coisa aqui, ó, nitrogênio ligado a um carbono, e esse carbono é o carbono de uma carbonila, ou seja, um carbono que faz uma ligação dupla com o oxigênio. Né? Então, nós vamos encontrar isso, né? As penicilinas, olha, um derivado aqui da penicilina, né? Um outro derivado aqui, ó, tá vendo? E aí, nós vamos nos deparar com esses compostos em diversas situações. Muito importante, né? A gente observar essas funcionalidades relacionadas com as amidas. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Próxima aula nossa, a gente inicia com amidas, tá certo? E, claro, tirando dúvidas aí que tenha relacionada com as aminas ou com qualquer outra estrutura da química que nós estejamos estudando, né? Ou mesmo que seja uma curiosidade aí do aluno, tá bom, pessoal? Então, vê lá, eu vou encerrar por aqui, lembrando aí dos cuidados relacionados às medidas de combate ao novo coronavírus. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas estamos num momento delicado, num momento em que há uma transição, né, de nosso comportamento. Cada vez mais a sociedade cada vez mais está voltando às suas atividades normais, e isso requer um cuidado especial na higienização, no uso de máscara, né? Respeitar o isolamento ali na medida do possível, e vamos lá que a gente passa por isso. Então, pessoal, até mais, até o nosso próximo momento, onde estaremos dando continuidade às funções nitrogenadas, com foco lá nas amidas. Então, fiquem atentos às atividades que foram fornecidas na bússola. É a atividade aí do capítulozinho de aminas, né? A primeira página onde tem lá o aspecto lá de aminas. Está na bússola de vocês, ok, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.